Bom dia. Seja bem-vindo se você está conosco a primeira vez. Você está no Focando Vidas, Ministério do LVO Luz e Vidas Orientais. Eu sou o pastor Raul Nogueira, eu e minha esposa Graça somos responsáveis por esse Centro de Treinamento Transcultural, LVO, e preparamos pessoas para a Ásia e também para Israel. Somos associados com a WH, uma missão inglesa, mais de 35 países. E se você que está me ouvindo agora, se é a primeira vez que você está aqui, ou já é mais contínuo comigo, mas você está sabendo de alguém que tem chamada missionária dentro da sua igreja, você, pastor, pode passar essa pessoa para mim, ok? Ou você mesmo que está me ouvindo. Entre em contato. Raul Nogueira, WhatsApp, 11 999 11 5272. A pessoa que tiver chamada, vou estar encaminhando para a pessoa que vai estar conversando e vendo se essa chamada realmente não é apenas um romântico. Tem pessoas que, através de uma conferência, de uma palestra, eu vou ser missionário, mas é algo mais romântico, não é? Não. Missões tem que ter convicção, porque você vai largar tudo, seu país, comida, amigos, parentes, para Igreja. entrar, Igreja. igreja, para entrar num lugar totalmente diferente, onde o contexto, língua, comida, tudo é diferente. Então, e a pessoa precisa ser preparada até para ter um choque cultural. Se for convicção, então você será preparada online primeiro e depois será encaminhado aqui para a base do Paraguai e ali você está vivenciando o campo. Finalizando o tempo, aí sim, você será encaminhado para o país que Deus colocou no seu coração. Tá bem? Aproveitando, todas as quartas e sexta, 18h30 no YouTube, nós estamos ao vivo, ok? E tudo que fazemos, gravamos na quarta, na sexta e também aqui no podcast, vai para o nosso canal Raul Nogueira Canal. Entra lá, se inscreva e tem mais quase 600 mensagens ali para você. E se você tem alguma indagação, algum questionamento com respeito à vida, com respeito à mesma a parte doutrinária, eu acredito que você vai ter muitas respostas ali. E se eventualmente ainda tiver dúvidas, liga pra gente. Manda uma mensagem no WhatsApp e aí eu entro em contato, tá bem? Hoje nós vamos estar dando continuidade a Romanos. Vou dar uma pequena recordada no que nós já falamos para algumas pessoas que talvez não tenham entrado e vamos dar continuidade, tá? Então vamos estar orando agora, agradecendo a Deus por esse privilégio. Hoje meu filho Marcos não pôde estar com a gente, ele está fazendo um trabalho, mas eu e minha esposa Graça estamos juntos. Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome, nós te engrandecemos, nós nos alegramos porque podemos estar entrando em tua presença no Santo dos Santos e podemos, ó Pai, estar realmente apresentando diante do Senhor cada pessoa que está aqui agora, aqueles que vão entrar e que vão participar desse alimento, desse banquete espiritual. Que o Senhor realmente possa estar tocando essas vidas de forma especial. O mundo, Senhor, está ruindo. O mundo está passando por uma reviravolta terrível. Tantas coisas, Senhor, que nós sabemos que realmente tem acabado com as famílias, com as pessoas. E quanta gente atormentada, angustiada, com medo. E o sistema está se preparando para a entrada do anticristo. Então, nós estamos aqui para ser como se fosse um alerta, alguém que está avisando as coisas que estão para acontecer. Então nos use. Somos limitados. Se teu Espírito não nos usar, estaremos falando bobagem. Então que o Senhor possa estar comigo.
entrego a minha vida, da minha esposa e da pessoa que está aqui conosco hoje. Guarda ela, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, bom dia. Hoje somos só nós dois. É, O que você tem para mim hoje? nós três. Eu, sim, Deus está junto sempre, né? Fale. Então, assim, você falou que ia ler Romanos. Estamos lendo Romanos. Estamos estudando. Estamos estudando Romanos. Aí me veio na cabeça, né? Romanos 5. Acho muito interessante. Ele fala assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Né? Então, assim, as pessoas elas procuram ter paz no mundo, mas o mundo jaz no maligno, né? Então, nós teremos momentos felizes, mas a gente sabe que a felicidade só está em Deus. E aqui ele fala muito claro, né? Paz com Deus, porque você, que nem eu já falei. Então, nós vamos ter muitos problemas, né? Mas assim, que nem você falou, nós estamos encaminhando para tempos difíceis. Essa seca terrível, então os alimentos, eu vejo as minhas plantas em casa, né? Eu fico morrendo de dó, fico lá jogando uma aguinha, mas assim, o alimento, né, vai ficar racionado, vai ficar mais caro. Mas assim, o que a gente tem, essa paz com Deus, é independente de qualquer coisa que nós estejamos vivendo. Depende das circunstâncias. Independente, porque a nossa paz, ela é interior, ela não é exterior. Fatalmente isso vai refletir nas outras pessoas que você está em paz, mesmo estando em dificuldades, porque você crê naquele que é fiel, né? Ele fala, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei, né? Então, assim, essa é a confiança que nós temos, dele nunca nos deixar, de nunca nos abandonar. Amém, amém. Muito bem, nós vamos dar uma pequena recordada a vocês que estão aqui nos assistindo, porque nós já andamos um pouco, mas é bem possível que algumas pessoas não participarem. Então eu vou apenas de alguns pontos importantes e damos continuidade, tá bem? Então o que nós já vimos de importante em Romanos capítulo 1? Primeira coisa que nós vimos é que Paulo fala que ele é um servo. Antes de ser apóstolo, ele é um servo. Alguém que realmente, voluntariamente e por gratidão, serve o Senhor Jesus. E nós vimos que o Senhor nos chama. O Senhor realmente chama cada um de nós. E essa chamada é uma chamada que você pode responder de forma positiva ou não. É lógico, tem muitos que querem continuar fazendo aquilo que estão fazendo, mesmo sabendo que estão acabando com a família, estão aí se deteriorando em todas as áreas, não é? Mas tem pessoas que gostam de estar vivendo dessa forma, mas o resultado final, infelizmente, é muito triste. Depois nós vimos que Romanos, ele começa com uma afirmação que eu até dei o exemplo de um sanduíche que tem duas partes, não é? Pão e um conteúdo no meio, e ele então começa dizendo que esse conteúdo só vai ser possível praticar se você obedecer por fé. Ele começa isso no capítulo 1 e termina falando a mesma coisa. Por quê? Porque se não nascer de novo em Cristo Jesus, se não aceitá-lo como Deus verdadeiro, se não reconhecer que você tem uma natureza decaída, podre, e que não tem religião, não tem filosofia, não tem nada que possa mudar aquilo que você é, infelizmente todo esse conteúdo não vai valer nada para você. Mas se um dia você reconhece que você é pecador, se arrepende de seus pecados, reconhece que Jesus é o próprio Deus que se fez homem e que morreu na cruz no seu lugar e o convida para ser Senhor e Salvador da sua vida uma única vez, você é feito filho de Deus, passa a ter a vida eterna. E aí sim, como santuário do Espírito Santo,
a tua mente se abre, então você começa a compreender as Escrituras, e essa parte de Romanos para você vai ser muito clara. Bem, nós vimos que Paulo fala no versículo 1 ainda, no capítulo 1, versículo 14 e 15, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Bárbaros aqui eram aqueles que não falavam, por exemplo, o latim, né? Eram aqueles povos que simplesmente falavam outras línguas e tudo mais. Então, ele fala, sou devedor, por quê? Porque quando Deus chama Abraão, que é o pai do povo de Israel, dá uma tarefa, que Abraão então pregasse esse Deus a todos os gentios, a todas as nações. E eles não fizeram isso. Então Paulo reconhece que ele está escrevendo aos gentios, ele é devedor como raça, porque fazendo parte do povo ele não cumpriu a tarefa, e ao mesmo tempo ele foi perseguidor da igreja. Ele perseguiu a igreja, permitiu que pessoas fossem mortas, presas, não é? E agora é interessante, esse que era perseguidor passa agora a ser perseguido por crer na mesma coisa que ele realmente perseguia. E o versículo 16, que é um versículo muito forte, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O grego aqui representa todos os gentios. Não me envergonho. Paulo, para ter uma ideia, ele era um cara top na época. Fazia parte do Sinédrio. Era o top de Israel, a liderança religiosa. E ele larga, abre mão de tudo aquilo que ele é, da sua posição, tudo, dos privilégios, para se tornar um perseguidor. Não, para se tornar perseguido. Ele muda de lado. Porque Jesus um dia aparece, quando ele estava vindo a cavalo, e ele estava levando cartas para prender cristãos, e o Senhor aparece para ele assim, de uma forma gloriosa. Ele cai do cavalo, literalmente. Daí a expressão que muitos usam, e você cai do cavalo, não sabe nem de onde vem, né? Vem daí. E aí o Senhor fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor não fala, Saulo, por que persegue a minha igreja? Porque quem toca na igreja do Senhor toca no próprio Cristo. E ele fala, quem é tu, Senhor? Eu sou o Cristo, a quem tu persegues. E a partir daí, então, Paulo entende. E ele, então, devido a esse encontro sobrenatural, ele diz, eu não me vergonho. Por quê? Porque Jesus foi para a cruz do Calvário. E os romanos só colocavam na cruz a escória. E ele estava completamente nu. Não tinha paninho, não. E Paulo então diz, eu não me envergonho do Evangelho. Podemos substituir a palavra Evangelho por eu não me envergonho de Cristo, de Jesus. Bem, nós vimos tudo isso. Vimos também um versículo super forte. Versículo 18 diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Essa expressão, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão, acontece que quem não crê que Deus é Deus, que Deus existe, ele é chamado de ímpio. O pio, lembra o Papa Pio XII, né? Aquele que leva Deus em conta, né? O ímpio é aquele que não leva Deus em conta. Então, ele está dizendo assim, quando uma pessoa tem um relacionamento com Deus de verdade, ele tem um relacionamento vertical com Deus e um relacionamento horizontal adequado, de um relacionamento correto. Mas
quem não tem um relacionamento com Deus, ou seja, não leva Deus em conta, a falta desse relacionamento com Deus faz com que ele tenha relacionamentos horizontais pervertidos. Então, isso chega realmente a gerar todo tipo de problemas que o homem tem passado. E ele então começa a falar que esses homens que não conhecem a Deus, que poderiam reconhecer a Deus pela própria criação, porque o nada não gerou tudo. Isso precisa ter muita fé na evolução. Né? A própria ciência hoje está desmontando todo esse modelo evolucionista, mostrando bem claro que existe um Criador. Né? E eles estão desesperados, principalmente por causa desse telescópio, o James Webb, que está acabando com o modelo da física que realmente tentava mostrar a evolução e não consegue mais. Né? Então, mas eles falam que essa turma, esse tipo de pessoas, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E aí ele fala que pessoas que estão dessa forma, versículo 24 em diante, vai falar de uma situação, uma fotografia do homem. Terrível. Por isso, Deus, ou seja, Deus permitiu, né? Deus entregou tais homens à imundícia. Esses que não levam Deus em conta, né? Pela concupiscência de seus próprios corações, para desonrar os seus corpos entre si. Hoje é muito comum uma pessoa que começa a ter um encontro, que eles chamam de ficar hoje, e já vão para o motel, já tem relação sexual antes do casamento, parte o bolo antes, né? De comer lá na festa, né? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Agora, o versículo 26 é muito forte. Tem pessoa que esperneia, tem pessoas que viram o rosto, não querem saber disso, mas é o que o próprio Deus Criador realmente coloca. Por isso, os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente os homens, também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Bem, a própria leitura já diz o que aconteceu e eu não vou nem precisar comentar. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovada, para praticarem coisas inconvenientes. Então agora vocês vão ver uma fotografia do homem sem Deus, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Olha a conclusão que ele faz aqui. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Bem, Graça, você já viu algum, normalmente, né? É claro que vai ter as exceções, algum drogado sozinho? Claro que não. Já viu algum bêbado sozinho? Não. Adúlteros? Não. Sempre estão repartindo a As culpa, suas não é? culpas. Sempre. Então, esse começo de Romanos, como nós já falamos na primeira vez, mostra como o homem está condenado, o homem ímpio, o homem sem Deus, o homem
que adora criaturas, adora imagens, adora coisas que o próprio homem criou, né? Nós vamos entrar logo no capítulo 2, que mostra que os moralistas também estão condenados, né? Mas disso, o que você acha do que está acontecendo no mundo hoje, conforme nós vimos essa foto? Onde você acha que vai chegar isso? Eu vejo lá no livro de Judas, né? Porque a gente está falando aqui de um mundo ímpio, né? Que se diz ímpio. Mas a gente tem visto lá em Judas, se alguém quiser estudar, são 2 folhas apenas. Mas é um retrato também dos religiosos, né? Então, assim, não é só vamos dizer, o ímpio que se declara, eu sou ateu, eu sou isso e aquilo, mas assim, o que a gente tem visto também, pessoas se dizendo religiosos E não são. E não são, né? Então, assim, a gente está vivendo tempos muito, muito difíceis, porque às vezes, né, você está numa igreja, mas você está sendo enganado, porque você não conhece a verdade. Que a verdade está aqui. Porque está cheio de igrejas que são grandes igrejas e grandes negócios, não é? Só o por interesse dinheiro. do líder, do falso pastor, não é realmente preparar as pessoas para enfrentar situações inclusive, difíceis. A palavra de Deus, lá em Judas, que eles são semelhantes a Caim, né? E outros, né, que andaram contrário à palavra de Deus, homens caídos, né? Chuvas, nuvens sem água, para que elas servem? Nada, Né? Nada. Então, assim, são pessoas que estão enganando, quer dizer, eles são enganados e estão enganando pessoas incautas, porque a Bíblia foi escondida dos homens, né? Uma religião que eu era religiosa, eu tinha que mudar. Eu também. Eu tinha que mudar a Bíblia, porque ele começava aqui, depois terminava aqui. Depois, para ter outra, eu teria que tirar daqui e voltar. Aí a pessoa falava para mim, não olha para a Bíblia, porque é pecado. Nossa. Então eu fazia assim. Maior medão, né? Maior medão, porque imagina, essa é a palavra de Deus, que foi escondida de nós. Absurda, né? Que nem uma vez a minha mãe sempre falava de Jesus para ela, falava, eu aceito Maria, mas eu aceito Jesus, mas Maria também. Aí eu falei, mamãe, Maria é uma mulher de Deus, uma mulher santa, pura, maravilhosa, ela teve o filho de Deus. Mas ela era uma criatura, né? Mas ela era uma criatura, ela não é Deus. Se você orar para ela, ela não vai te ouvir, porque ela não é Deus. Então ela falava para mim, quando eu chegar no céu, eu vou falar para ela que você chamava de surda. Eu falei, não, mamãe, não é isso. É que ela está num lugar, né, maravilhoso, está com Deus, mas assim, porque ela não pode ouvir, porque ela não é Deus. Pessoas muitas vezes colocam atributos em certos santos, né? Maria, Pedro, João, etc. Atributos de Deus, só que onisciente, ou seja, saber todas as coisas. Onipresente, estar em todo lugar. E onipotente é só Deus, né? Então, todos os atributos quando de Deus. eu, de alguma forma, tento falar com alguém que já partiu, ele não vai ouvir, porque não tem esse atributo, né? Mas, infelizmente, então, a pessoa, por falta de conhecimento. Aí eu disse para ela, falei, mamãe, você aceitou uma religião que foi colocada no Brasil, mas você nunca foi na palavra de Deus para saber se o que eles estão falando é realmente a verdade. Quando eu descobri a verdade, eu deixei a mentira. Claro. E passei o quê? A obedecer a verdade, que é a palavra de Deus. Amém. Então, muito bom. Em síntese, é isso aí. Bom, o capítulo 2 é um capítulo fantástico. E ele começa falando dos moralistas, ou seja, se os pagãos são condenados, os moralistas, aqueles que falam, você não pode fazer isso, você não pode ter relação sexual antes do casamento, você não pode mentir, você não pode roubar. Será que os moralistas estariam isentos, né? Será que eles estariam salvos por tentar praticar o correto? Você acha isso? Ou você não prestou atenção no que eu falei? É que eu estava lendo. Não, aí não, né? Por favor. Então, eu perguntei o seguinte.
Os moralistas estariam colocando, olha, você não pode adulterar, você não pode mentir, você não pode, sei lá, fazer coisas erradas, tal, né? Achando que isso os levaria à presença de Deus. Você acha que isso é possível ser feito? Não é, porque eu era essa pessoa moralista, era religiosa, moralista. Uhum. Me casei, né, da maneira que Deus queria que eu fizesse. Eu sou prova disso. É. Então, assim, eu tinha um temor muito grande de Deus. Então, assim, Mas isso não resolve? Só isso não resolve? Não Tá resolve, bom. porque isso aí é você, é obra. É bom, porque eu colhi muitas coisas boas, porque eu agi dessa forma, sendo uma pessoa. Só que eu falava para Deus, se o Senhor não me levar para o céu, o Senhor é injusto, porque eu sou uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, e não é verdade. Né? Nós somos pecadores, por isso pecamos. Então, quando eu descobri tudo isso, caiu por terra tudo aquilo que eu cria, mas assim, foi bom eu ter uma vida moral, vamos dizer assim. Nunca fiz mal para No ninguém, sentido ajudava as assim, pessoas. social, no sentido Sim, aqui na bom. Terra, é bom, É claro. bom. Qualquer pessoa que tiver esse tipo de atitude Sim. é realmente Sim, elogiável. eu lucrei com tudo isso, porque eu não tive problema com a polícia, não tive problema com nada, né? Então eu obedecia muito a minha mãe, tudo que eu queria fazer de bom era para agradá-la, né? E a Deus também. Eu temia a Deus também. Esse padrão moral é importante É para importante. nós em termos sociais, mas não em termos espirituais. Espirituais, exatamente. Por quê? Porque o que somos, nós somos uma fábrica de fazer erros. Então, nós não somos pecadores porque pecamos, não. Nós somos pecadores porque temos uma natureza decaída, pecadora. Então, aquilo que eu faço é uma consequência daquilo que eu sou. Muito bem. Então, nós vamos analisar agora dentro desse aspecto. Portanto, és indesculpável quando julgas, versículo 1, capítulo 2 de Romanos, versículo 1. Portanto, és indesculpável quando julgas ao homem, quem quer que seja. Se julgar é julgar assim, é olhar para a pessoa e dizer, você está errado, olha, para de mentir, olha, para de roubar, ó, para de fazer. Tá. Por quê? No que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condena. Esse é o moralista. É aquele que faz escondido a coisa que ele condena, não é? E as pessoas deixam de fazer alguma coisa assim errada, todas as vezes que eles percebem que a imagem dele vai ficar arranhada. Sim. Mas se ninguém vai ver... Perder a face, né? Como o chinês, né? O chinês fala, perder a face Mas se diante de Deus. ninguém vai ficar sabendo, ele tem certeza que ele consegue fazer, ele adultera, ele faz o que ele quiser. Faz escondido. Ele faz escondido, na boa, né? É. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ou seja, vocês são hipócritas, vocês falam para os outros não fazerem e vocês fazem, né? Tu, homem, que condenas aos que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Claro que não, né? Claro que não. Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando... Olha, esse versículo, Graça, é um versículo muito interessante. Eu vou ler no começo, mas presta atenção no final. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando, olha só, presta atenção, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus é tão misericordioso que, diante de algo que você está praticando errado, Ele te dá a chance de você se arrepender pela bondade dele. Sim. Porque se fosse eu arrebentava a pessoa já de uma vez só, né? Então, se um homem julgasse outro homem em certas coisas, ele seria totalmente intolerante. Mas ele mesmo faz a mesma coisa. Sim. Né? Então, a bondade de Deus, guarda sempre isso. Sim. A bondade de Deus é que permite você se arrepender. Ou seja,
Deus vai adiando, adiando, né, até a hora que ele vai pôr a mão, mas ele vai te dar chance, né? Mas, olha só o que ele começa a falar agora. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira. Ah, então vai ter um dia, né? Aqui vai, o preço vem, né? A conta. A conta vem, né? E da revelação dos justos juízos de Deus. Que agora Paulo vai levantar, eu sempre procuro falar isso, pessoal. Isso é sério. Capítulo 2 aqui, ele vai levantar uma hipótese. Ok? E essa hipótese é muito sutil. Então eu quero que você preste bem atenção. Olha só. O versículo 5 diz: Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, Coração ou duro seja, e teimoso. duro, né? Teimoso, né? Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ou seja, Deus vai tratar você, te aceitando ou não, segundo o seu procedimento. Agora ele levanta essa hipótese. Vamos ver se ela é correta, né? Dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Vou ler o versículo 7, que é o versículo chave. Dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então ele está dizendo assim, olha, tem um grupo, se ele consegue fazer o bem, então ele vai receber de Deus a vida eterna. Mas isso aí, Raul. Eu vou chegar lá. Calma, tenha paciência. Versículo 8 ele vai fazer o contraponto. Sim. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade, ou seja, aqueles que não obedecem à palavra de Deus, então esses vão sofrer a indignação de Deus, né? Porque eles não obedecem, não é? Eles abrem mão, desobedecem à verdade, obedecem à justiça, e tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. E quando nós lemos isso, a gente levanta dois grupos. Sim. Um grupo que faz o bem, e aí ele vai ter a vida eterna. Sim. E um outro grupo que não faz o bem, então vai morrer e vai estar longe de Deus Sim. por toda a eternidade. Bem, isso aqui é uma hipótese de Paulo que ele vai desmanchar agora. Você ia comentar alguma coisa quando eu te interrompi. É porque as igrejas antigas, né, do tempo e mesmo hoje, é você que tem que fazer, né? O sacrifício de Jesus foi uma meia sola, mas você tem que perseverar, né? Isso vai ser lá na grande tribulação, né? Porque só que esqueceram que a igreja é um período diferente de tudo. Antes, Começou em Pentecostes e sai no arrebatamento. Não, antes. Antes de Jesus vir. Então não tinha igreja, né? Não tinha igreja. Tá. Então, o Espírito Santo descia nos profetas, né? E falava assim, diz o Senhor, e voltava para o céu. Hoje não. Hoje é Deus. Em Pentecostes, conosco. Deus vem para aqueles que creem Exatamente. nele. E permanece do permanece Espírito Santo. e não sai mais. Jesus subiu e ele desceu. E a igreja, então, é composta de todo aquele que teve um encontro com Jesus. E essa igreja será retirada da terra. Sim. Então, começa em Pentecostes e termina no arrebatamento. Sim. Muito bem. Então, esse período da igreja é totalmente diferente de qualquer outra coisa. Agora, aquilo que Paulo levantou você faz o bem, então você tem a vida eterna. Você não faz o bem, então você vai para o inferno. Sim. Aí, o próprio Paulo vai desmontar isso no capítulo 3. Então eu quero que você, querido, preste bem atenção. Olha para mim, presta bem atenção. Quando ele faz essa hipótese, aquele que faz o bem,
tem a vida eterna, aquele que não faz vai para o inferno. Parece que tem dois grupos. Um que faz o bem e terá a vida eterna, e outro que não faz e vai para o inferno. Vamos ver se isso é verdade? Lá no capítulo 3, que nós vamos estudar mais adiante, mas eu já quero usá-lo, diz assim no versículo 9 em diante. Ora, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Está falando para os judeus que têm a Bíblia na mão, o Velho Testamento, né? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeu como grego, estão debaixo do pecado. Então, Paulo está dizendo, olha, não tem ninguém que escape, porque a natureza decaída é uma só em todo ser humano. E agora ele vai começar a fazer afirmações que eu quero que você preste muita atenção. Se você acha que você tem condições de se auto-salvar, aqui vai mostrar que não. Como está escrito, não há justo nem sequer um. Graça, quantos justos há? Nenhum. Não há quem entenda. Quantos entendem a palavra? Ninguém. Não há quem busque a Deus. Quem é que busca a Deus? Ninguém. Ou seja, quando uma pessoa começa a buscar a Deus, é porque Deus o está atraindo. E ora agora, no versículo 12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, e olha agora, não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Paulo acaba de quebrar aquela hipótese que ele levantou. Você faz o bem, então você vai ter vida eterna. Não faz, então está perdido. É porque isso aí é obra, né? Está ligado à obra. Sim, aí é mérito, né? Mérito. Então, a questão aqui é, se você não consegue fazer o bem, então você está em qual grupo? No segundo. Ou seja, todos nós nascemos no segundo grupo, segundo que vai para o inferno. Sim, todos pecaram. Todos pecaram, todos estão perdidos. Por isso ele começa a fazer uma descrição muito clara no capítulo 3 ainda, que nós vamos à frente ver, não agora. Mas o que eu quero colocar é que ele vai dar uma resposta no versículo, a partir do versículo 21 do capítulo 3 ainda. Nós estamos ainda no 2, mas eu estou só adiantando um pouquinho. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Olha agora a afirmação, pois todos pecaram. Quantos pecaram, Graça? Todos. E carecem da glória de Deus. Quando fala todos, inclui todos, inclusive Maria, Pedro, João, todos. Por quê? Porque todos vieram com a mesma natureza decaída. Sim. A diferença é que eles se converteram a Jesus. Sim. E aí a mudança. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela graça de Cristo, Sim. mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Propiciação é o desvio da ira de Deus. Depois, quando eu chegar aqui em 3, eu volto a falar. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Muito bem, então voltando para o capítulo 2. Porque isso aí, eu acho assim, eu estava conversando com discípulos ontem. O que as igrejas fazem, por exemplo, aquela que fala que você perde a salvação, você pecou, você é pecador, você vai pecar, né? Você perde a salvação. Então, é totalmente contrário. Lá no Velho Testamento, sim, eles estavam debaixo da lei. Por exemplo, hoje você atravessa um farol vermelho, você vai ter punição, porque existe uma lei, né? E eles eram punidos, porque eles estavam debaixo da lei. E eles disseram para Deus, tudo que o Senhor mandar, faremos. E não consegue. E não consegue. O primeiro mandamento, dos 10 mandamentos, o primeiro, já não consegue passar. amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jamais. Essa é a síntese da lei, né? Jamais você vai amar a Deus e o próximo. Você se ama demais.
né? Você é idólatra de você mesmo. Tudo que é de bom é para você primeiro, depois, se sobrar, para o outro. Né? E Deus também, se eu ficar aí porque eu estou aqui, eu estou legal. Né? Então, assim, então as igrejas, elas querem levar a pessoa para obras, que nem o Velho Porque Testamento. se eu perco a salvação, É, primeiro que eu eu uma cancelei. porcaria de uma criatura, É, cancelei um decreto de Deus, cancelei um ato divino sim. e E isso é uma me escravatura. torno novamente o É. que? Uma criatura, não tenho mais o Espírito Santo, Sim, e aí a partir daí eu vou ter que usar os meus méritos. Ou seja, para não exatamente. perder, eu teria que usar os meus méritos para conservar a salvação. Isso é absurdo. Sim. Né? Inclusive, uma vizinha da minha mãe, a gente começou a falar de Jesus, mas depois ela se converteu numa igreja que cria na Pedra de Salvação. Ela me contou uma história. Ela falou assim: tinha uma mulher, né, ela cortou a pontinha do cabelo, porque não podia cortar o cabelo. Aí ela morreu, ela foi para o inferno, não foi para o céu. Aí chegou lá, Deus falou assim: Jesus falou, ué, o que você veio fazer aqui? Eu vim para o céu. Ela falou: não, você vai para o inferno, você cortou a ponta do cabelo. Jesus morreu pela ponta do cabelo, não é verdade? Assim, é uma Então, coisa mas tão isso é falta de absurda. conhecimento da palavra. Falta, porque você pode ver que a maioria deles prega o Velho Testamento. Você pode pegar, como é que fala? Conceitos, né? Princípios. Os princípios, os mandamentos, tá? Mas essas coisas são contos de caronchinha. O que a gente Né? tem que Então entender Jesus que morreu por causa de um cabelo, a pontinha do cabelo, não, ele morreu por tua isso é religião, causa. né? Isso é religião. Então a gente entende que no Velho Testamento tinha uma maneira de ser específica para o povo de Israel. Não tem nada a ver com os gentios, as outras nações. A igreja, quando qualquer um de nós entendemos que somos pecadores, miseráveis, ímpios, podres, e que ninguém faz o bem, não há justo, Segundo Deus. segundo Deus, segundo o homem, o pessoal pode até achar Pode que ser ele é melhor bonzinho. que o outro e tal, né? Sim. Quando a pessoa entende isso é difícil, irmão. Se o Espírito Santo não Não toca o tocar. coração, a pessoa não entende mesmo. Então, quando o Espírito toca, a pessoa começa a ver. Eu não tenho condições de fazer o bem para ser salvo. Sim. Não tem Não como. tem, porque é Porque eu sou espiritual. pecador. Isso é Não, muito espiritual, não é? espiritual. Porque o homem, ele não é só corpo, ele tem espírito e alma. Uhum. O corpo é o que move você. Você tabernaculou o espírito e a alma, né? É. Então o homem nasce com o espírito inativo. Quando ele aceita Jesus, esse espírito vivifica, né? O espírito de Deus vem morar no nosso espírito. Aí você Começamos fica a ser curado da integral, alma. corpo, alma e espírito. Então aí eu sou vivificado no Espírito, Sim, Romanos 5:1, sim. começo a ser santificado Na alma, na alma, ser curado da alma, sim. Romanos 6:7, e um dia serei glorificado no corpo, No corpo. Romanos 8. Esse Muito bem, corpo mas será glorificado. voltando então, agora a gente sabe que todo mundo está no segundo grupo. Sim. E muitas vezes eu pergunto para a pessoa qual dos dois grupos você está, antes de ler o capítulo 3, e ele fala, claro que eu estou no primeiro. Aquela velha frase, não mata, não rouba, né? Uhum. Todo mundo fala isso. Exato. E aí eu vou pro 3, aí quando eu termino o 3, eu falo, e aí? Eu consigo mesmo, né? Muito bem, então você está no segundo grupo. Então, você vai precisar de uma resposta vinda do Criador para esse problema, porque você não tem condições. Religião não salva ninguém. Nada pode mudar. Você não pode se auto-salvar, não tem segunda chance. Enfim, não há intermediário humano, vivo ou morto, além de Jesus, né? Nem pastor, nem guru, nem pai de santa, nem papa, nem os que já partiram, nada, né? Só Deus, só Jesus que é o intermediário entre os dois. Bem, aí ele fala, continuando no capítulo 2, ele diz no versículo 11 assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas, ou seja, não importa se Quem você é seja. pagão, moralista ou religioso, não importa. Todos estão perdidos. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, ou seja, os judeus, os gentios, melhor dizendo, também sem lei perecerão. Sim.
E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Ou seja, tanto o gentio Estão quanto perdidos. o judeu vão ser julgados. Por Sim. quê? Porque estão dependendo de algo que ele faça, né? Inclusive o judeu pensa que por ele ser povo de Deus, estão salvos. Se eles morrerem, eles vão para o céu. Aham, Mas não, né? Eles vão ter que se converter sim. para poder pertencer à igreja, a eles serem salvos. E aí ele vai dar uma explicação aqui. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ó, alguém consegue praticar a lei? Então Nem na ninguém primeira. vai ser justificado. Exato. Nós já vimos isso no capítulo 3. Sim. Quando, pois, os gentios, os das nações, que não têm lei, que não estão debaixo da lei mosaica, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Agora, esse versículo 15 é fantástico. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. O que é o versículo 15, queridos? Apesar de nós sermos mortos e estarmos totalmente longe de Deus, somos ímpios, a palavra afirma, e é real, que o certo e errado está gravado no coração. A lei. Está gravado. Você não consegue praticar, mas Sim. você tem Você consciência tem do que consciência. é certo e errado. É. Alguém falou assim um dia, um antropólogo, né? Se a gente entrar numa tribo indígena que nunca ouviu falar de lei mosaica, de 10 mandamentos, de pecado, eles não vão ser, eles não vão se sentir culpados, não vão ter as mesmas reações que nós temos, porque nós fomos influenciados pela lei mosaica que não matarás, não. E aí eles caíram assim em descrédito, né? Por quê? Porque esses carinhas foram entrar em tribos não alcançadas. E quando chegaram lá, eles perceberam exatamente que a natureza deles era exatamente igual a nossa. Quando um desses pratica alguma coisa errada, eles fogem, eles se sentem culpados, eles têm um relacionamento com demônios, ou seja, a vida deles é exatamente igual, só que eles não conhecem a palavra. E quando conhecem a palavra, se convertem, aí sim, aí começa a mudar a vida, ou seja, começa a desconstruir todos os costumes errados que ele tem. Eu estava até ouvindo uma pessoa que hoje tem, assim, algumas tribos que quando uma criança nasce com algum tipo de defeito, eles matam ou enterram ela viva, né? Sim. E isso é um absurdo, mas fazer parte do ritual deles. Então, ele começa a trabalhar assim, olha, querido, se você é descendente de Abraão e você não guarda a lei, você está tão perdido quanto um gentil. Sim, porque inclusive ele fala que se você não conhece a lei, você vai ser condenado. Sim. Da mesma forma. É a mesma coisa no trânsito, por exemplo. Você não sabia que você não poderia ultrapassar um sinal vermelho. Se não Você vai ser multado, sabendo ou não sabendo. Então, assim é a lei. É que nem aqui no a Brasil. A lei mata, não vivifica. Eu não sei se muitos sabem, mas nós brasileiros, se cometermos algum erro, alguma atitude, alguma ação contrária às leis brasileiras, seremos condenados sabendo ou não delas. Mas eu não sabia, não importa. Está errado, vai ser punido. Bem, sim. O versículo 17 diz assim: se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, ou seja, você é descendente de Abraão, repousa, ou seja, descansa na lei e te glorias em Deus, ou seja, você é descendente de Abraão, é circuncidado. Então, pratica a lei. Então, estou salvo, estou tranquilo, né? Estou descansando.
que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, ou seja, ele concorda que não deve matar, não deve roubar, não deve ter idolatria, né? Que estás persuadido de que és guia de cego, ou seja, eu tenho a revelação correta. Os gentios estão perdidos. Olha, eu posso instruí-los, porque eu conheço a verdade, né? Luz dos que se encontram em trevas. Então, o judeu começa a pensar, bom, eu conheço o Velho Testamento, a Torá, e pratico a lei, sou circuncidado, então eu posso ensinar o gentio a fazer a mesma coisa para ser salvo, né? Instrutor de ignorância, ou seja, eles chamavam os gentios de ignorantes, né? Mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, e a verdade, né? Tu, pois, que ensinas a outrem, não ensinas a ti mesmo? Aí começa a pegar, né? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e comete? Abominas os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão de toda a lei. Óbvio, ele tem a natureza decaída, exatamente como o gentio, exatamente como alguém que até está dentro de alguma tribo indígena. Não tem nada, são exatamente iguais. Eu já fui a mais de 18 países, alguns várias vezes, e é exatamente igual. Todos são exatamente pessoas que apresentam os mesmos problemas, as mesmas carências, os mesmos medos, as mesmas angústias, coisas assim de assassinato, de violência, de adultério, de tudo. Não é igual. Não importa onde você esteja. Né? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, você fica dando uma de certinho, que você pratica a lei, que você está bem com Deus, e você acaba fazendo isso que não quer. Ou seja, o gentio olha para você e fala, mentiroso. É porque Hipócrita. a lei é o caráter de Deus. Então nenhum homem pecador pode, né? Falar, eu não peco nisso. Se você não peca nisso, você peca em outra coisa, né? Então você será indesculpável. E aqui eu estava pensando, a gente estava falando sobre isso, e aqui em Mateus 23, é o próprio Jesus que está falando aqui, não é nem o... Ele fala assim, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem não fazem, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, a serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre. Aí ele começa a falar que é Deus, né? Aí no 14 ele fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devoras as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, sofrerão juízo muito mais severo. E aí ele começa, hipócrita, Então, até... deixa eu fechar o capítulo 2. Sim. Nós estamos terminando. Tá. E aqui ele vai falar assim. Ele vai levar uma hipótese, né? Que ele vai desmontar depois no 3, como nós já vimos. Ele fala assim. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Bom, ninguém pratica, né?
Sim. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Exato. Você está exatamente igual Igual. a um gentio. Sim. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, ou seja, se fosse possível, ele desmonta isso no capítulo 3, um gentio praticar a lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Ou seja, se um gentio conseguisse praticar a lei, mesmo ele não seja descendente de Abraão, não sendo circuncidado, ele seria considerado como circunciso, seja, como um gentio. Sim. E, se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, coisa que é impossível, ele fala no próximo capítulo que isso é impossível, só está levantando uma hipótese, certamente ele te julgará a ti que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Então, os versículos 28 e 29, que nós vamos terminar, mostra exatamente, nós vamos explicar isso na próxima, né? Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, ou seja, a circuncisão, né, do prepúcio, Exterior. né? Nem a circuncisão a que é somente na carne. Agora ele vai explicar o que seria a verdadeira circuncisão, que nós vamos voltar a falar no que é isso, explicar esse versículo 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, ou seja, a verdadeira, a que é do coração no espírito, não segundo a letra, ou seja, não segundo a lei, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Enfim, nós maravilhoso. Vamos encerrar. Quer dizer, isso aqui está explicadíssimo, né? O versículo 29 deixa bem claro que existe algo que acontece no nosso interior, que nós vamos ver o que é na próxima reunião, que muda tudo. Não sei? Ou seja o pagão, seja o moralista, seja aquele que é religioso, todos estão perdidos, todos precisam realmente de ter um encontro com Jesus para que essas coisas mudem. Ok? Quer comentar alguma coisa afinal? Eu acho que foi. A palavra se explica, né? Então quem não teve um encontro pessoal com Jesus está condenado. Todos. Né? Pode ser o religioso, pode ser o incrédulo. Qualquer um está condenado. Muito bem. Nós vamos encerrar. E eu agradeço a você que esteve conosco até o fim. Se você gostou do conteúdo, compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, Raul Nogueira Canal. E toca lá o sininho, que o pessoal fala, dá o ok, né? Para que o Google possa perceber que o que nós fazemos é relevante. Tá bem? Então, fiquem só por isso. Na santa paz do Senhor e que Deus os abençoe.